2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pode pôr no telão, por favor. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Tem outra tradução que diz um espírito de medo. Mas Deus nos deu o quê? Um espírito de poder. Fala comigo. Poder, de amor e de domínio próprio. Está muito devagar, vocês estão em jejum faz 2 anos. Vamos ler junto esse texto, vamos lá. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Amém. Glória a Deus. O texto é muito claro, onde diz então que Deus não nos chamou para vivermos intimidados. O tema da mensagem é vencendo a intimidação. O que tem de gente vivendo intimidado não é brincadeira. Pais intimidados, maridos intimidados, mulheres, esposas e mães intimidados, empresários, empreendedores, pastores, padres, líderes espirituais, intimidados com medo. Homens que, se precisar, 3 horas da manhã, levanta. E se precisar ir lá no portão, porque tem alguém mexendo, ele vai lá mexer. Mas ele está intimidado no mundo espiritual, que é muito pior. Então o texto está dizendo que Deus não chama ninguém para ficar intimidado. Nós temos a Bíblia como base da nossa vida de fé. E nós vemos homens e mulheres deixando um legado nessa terra, mas se tem uma característica de muitas, é que não ficaram intimidados, não se acomodaram, mas buscaram em Deus força, coragem e foram fazer o que tinha que ser feito. A intimidação vem das trevas, tentando nos paralisar daquilo que nós precisamos fazer nessa terra. O que precisamos fazer dentro de casa, na igreja, no trabalho, na sociedade. Então você não foi salvo por Jesus para viver intimidado, paralisado pelo medo, ou dominado pelos impulsos e pelas suas emoções. Nós não fomos chamados para isso. Deus nos entregou aqui nesse texto, nós acabamos de ver, nos entregou 3 forças ou 3 poderes espirituais. Primeiro, o poder. O poder que Deus nos deu é para vencer as batalhas internas e externas. Todos nós aqui temos batalhas internas. Pensamentos ruins que aparecem pela manhã quando levantamos, durante o dia. Pensamentos e dardos inflamados vindo das trevas, tentando nos paralisar diante do propósito que já estamos vivendo. E quem não viveu ainda vai receber dardos inflamados para não entrar no propósito de Deus. Você percebe uma pessoa que não vai na igreja, e quando ela começa a ir na igreja, ela começa a pensar que não é digna, que não pode, que pecou, que quem é ela para estar na igreja. Começa pensamentos que antes não teve. Ou não tinha. Por quê? Porque está recebendo dardos inflamados. E ela precisa acessar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, profetizar, declarar e agir. Porque a ação vai fazer com que você vença a intimidação do inimigo. A intimidação está na mente. A intimidação está nos pensamentos que aceitamos ou deixamos de aceitar. Nós não somos responsáveis pelos pensamentos que aparecem na nossa mente. Mas os pensamentos que nós alimentamos, esses nós somos responsáveis. Estão comigo na mensagem? Então, se eu estou indo na igreja e continuo sendo o mesmo, fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, tendo os mesmos medos, tem alguma coisa errada. Eu estou como uma pessoa que apenas está lendo o jornal. A diferença é que é a Bíblia.
Sempre quando Deus fala comigo e fala contigo, é para nós termos uma ação. E ação para quebrar o quê? Cultura familiar, cultura regional, cultura familiar, cultura de pensamentos, e precisa agir. Porque se não tiver ação, a intimidação já tomou conta. Já tomou conta. Então, queridos, nós vamos pensar juntos aqui. O poder que Deus nos dá é para vencer essas batalhas internas, as emoções internas, as aflições e também externas. Você não é fraco, o Espírito Santo habita dentro de você. Você não é fraco, eu não sou fraco. E tem momentos que a gente vai dobrar os joelhos se sentindo mais fraco, sim, mas é na fraqueza que Deus derrama a sua força sobre nós. Se você está se sentindo intimidado, fraco, é porque você está no caminho certo. Porque é na fraqueza que Deus derrama o seu poder sobre nós. É quando nós nos sentimos limitados que nós podemos avançar em obediência a Deus e romper barreiras da intimidação. Outro ponto é o amor. O amor, então, é para nós agirmos com maturidade, mesmo quando estamos feridos. Quem ama, governa suas emoções. O amor é fundamental, mas não é um amor romântico. Esqueça do amor romântico. A Bíblia não fala de amor romântico. A Bíblia fala do amor ágape, do amor de Deus, um amor sacrificial. Jesus nos ama, mas Ele teve que morrer na cruz para manifestar esse amor, primeiro ao Pai e depois a nós. Então, pense o seguinte: se você está passando por lutas, nessa área, é uma grande evidência que tem um grande propósito de Deus pela frente. Conversando hoje com quatro empresários, e aproximadamente 10 meses atrás, quando eu atendendo e conversando com eles, e aconselhando eles estavam simplesmente desesperados, intimidados pelo inimigo, com situação terrível para resolver, espiritual, emocional, financeira. Não abro valores, mas estava terrível, familiar. E passados esses 10 meses, buscando a Deus, recebendo a direção, cumprindo a direção, buscando aconselhamento, orando, jejuando, doendo na carne, o quadro virou totalmente. Então, quando a vida está um caos, é o ambiente certo para nós estabelecermos e agirmos e manifestarmos a fé que nós temos. Porque o caos, quando se estabelece, é justamente Deus nos mostrando: agora coloque essa fé para fora, porque sou eu que coloquei a fé aí dentro, sou eu que coloco tanto o querer quanto o realizar. Manifeste, faça, haja, ore, busca, leia, esteja no culto, não se acomode. Jesus, num caos, quando ele estava aflito, suou sangue, ele ora ao Pai. Ele está sendo intimidado pelo inimigo. Ele está no Getsêmani orando e diz: Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Perceba que a luta não era dele, o pecado não era dele, o pecado era nosso. Mas ele estava ali orando e justamente declarando, profetizando. E é o único momento onde a carne de Jesus, 100% homem, e o Espírito de Deus entram em choque. E mesmo assim, mesmo em conflito, mesmo com dor, ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E no caos, estabeleça a vontade de Deus e não a sua. No caos, estabeleça a palavra de Deus e não a sua palavra.
Porque nós só vamos vencer a intimidação do inimigo quando o nosso eu morrer. Quando o nosso eu morre. Porque se eu estou fraco e continuo fraco e não estou sendo fortalecido por Deus, é porque o meu eu não morreu ainda. Eu só serei fortalecido quando eu deixar o próprio Cristo matar o meu eu. Então, antes de viver, eu preciso morrer. Por isso que a Bíblia diz: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você precisa ser crucificado. Eu preciso ser crucificado, mas não é ser morto ali na cruz literalmente, mas é ser crucificado com Cristo, ou seja, os meus pecados foram pagos na cruz, eu fui crucificado com Cristo, mas também ressuscitei em Cristo. Portanto, não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não é mais o que eu penso, não é mais a minha dor, não, agora é Cristo através de mim. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então, poder, amor e equilíbrio. O equilíbrio é a moderação. Nós lemos domínio próprio. Nós lemos sobre esse domínio próprio que não nos faz olhar mais para o eu, mas olhar agora para Cristo e para o propósito que Ele estabeleceu através da minha e da sua vida. Isso deve queimar no seu coração, independente da circunstância. Se Deus está permitindo você passar por circunstâncias terríveis, é porque Ele está te livrando da morte ali na frente. Porque prosperidade, sem crucificar o eu em Cristo, é morte na certa. Nós vemos um caso de um homem e de um casal que já estavam separados, já estavam num caos, já estavam vivendo de maneira terrível, e nós vemos um homem matando os seus 2 filhos e tirando a própria vida. E o que é mais assustador é a carta que ele deixa, uma carta religiosa, uma carta que parece que está tudo bem, que está tudo certo, que fiquem com Deus, porque é assim que o inimigo age. É terrível. É dessa maneira que ele age. Leva a pessoa e conduz a pessoa de uma maneira a fazer algo que vai levar para o inferno, não as crianças, nem o adolescente, não a criança e o adolescente, mas que a própria pessoa sim, mas na cabeça dela está tudo bem. A intimidação é terrível, porque a intimidação vem recheada de mentiras, enganos, heresias, meias verdades, e é por isso que nós não podemos aceitar a intimidação do inimigo, as mentiras que ele tenta colocar contra você. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22. É um fruto do Espírito, então nós temos que manter e estar firmes no meio do caos. Jesus nos ensina isso. Ter equilíbrio, decidir com sabedoria e não pelo impulso. Pois onde tem medo, onde há medo, Deus libera poder. Onde há ódio, Deus libera amor. E onde há confusão, Deus libera domínio próprio. Está confuso? Peça domínio próprio, peça equilíbrio. Está com ódio de alguém ou de alguma situação? Peça o amor. Está com medo? Peça para Deus liberar poder e busque poder pela palavra de Deus. Então todos nós, de alguma maneira, nós já fomos intimidados. Nós já fomos. E quando você for fazer algo novo, quando você for fazer algo para o reino de Deus, não espere outra coisa a não ser a intimidação. Quando você romper a sua velha versão e começar a assumir a sua nova identidade em Deus, não espere outra coisa a não ser a intimidação das trevas. Quando a sua casa, quando você, homem, começar a estabelecer o reino de Deus na sua casa, não espere outra coisa a não ser a intimidação. Quando você, mulher, capacitada por Deus, que edifica a casa, começar a orar, começar a declarar palavras de bênçãos,
para o seu marido, para a sua casa. Não espere outra coisa a não ser a intimidação. Mas agora, espere, porque Deus vai estar com você o tempo todo. E isso basta. Isso basta. Nós não fomos chamados para viver uma fé morta, uma fé viva, uma fé que tem obras, uma fé que transpira, não uma fé que sobrevive, mas uma fé que vive. Uma fé que fala, uma fé que transpira, uma fé que age, não uma fé que se encolhe diante das mensagens de Satanás. Intimidação, então, não é apenas alguém gritar, não é apenas alguém dizer cale a boca, não é apenas alguém tentar, através de palavras, deixar você envergonhado, não. Existem intimidação que são vozes espirituais, vozes que tentam falar à sua consciência de que você não vai conseguir. Quem é você para fazer isso? Olha de onde é que tu veio. Esqueceu o que você fez lá atrás? Você está se achando, né? Quem é você para levantar a cabeça e falar palavras eloquentes, palavras liberadas, palavras que as pessoas vão... Não, você tem que falar timidamente. Esqueceu do que o teu pai te falou, a tua mãe te falou? Esqueceu que na família você não tinha voz e agora você não pode ter voz? Não fale. Pois você é aquele tímido, você é aquele menino chorando à madrugada no canto do quarto. Não faça mais isso. Você não está autorizado a pregar, você não está autorizado a cantar, você não está autorizado a louvar, você não está autorizado a levantar as mãos, você não está autorizado a ir na igreja, você não está autorizado a administrar bem a sua casa, a sua empresa, o seu trabalho. Não, você não pode fazer isso. São vozes vindo das trevas, tentando intimidar. Você não está liberado a olhar nos olhos das pessoas, você não pode levantar pela manhã e dar uma caminhada. Você foi criado para levantar, trabalhar, pagar boleto, murmurar e reclamar da vida. São vozes satânicas oprimindo e intimidando milhões de pessoas. Você quer ver se você está intimidado? Na sua folga, coloque um tênis e vai caminhar no centro da cidade que você mora, para ver se não vai vir vozes. O que vão pensar? Você está de folga, trabalha. O que vão pensar? Você caminhando, não está fazendo nada. São vozes que tentam te intimidar para você não cuidar do seu corpo. Porque o corpo é o templo. Ele sabe que se matar o corpo, matou a mensagem que Deus colocou aí dentro. Matou o corpo, matou tua voz. Então cuide do corpo. Cuide da alma. Cuide do espírito. Você não é mais um, você é único. Porque se fosse para ser mais um, Deus não teria feito você. O sentimento de não pertencer à igreja, à família, ao trabalho, é um sentimento de rejeição terrível que vem lá da infância, e eu já lutei muito contra isso e tenho que cuidar e luto diariamente. Porque hoje eu descobri que é uma voz maligna tentando me tirar do propósito de Deus. Então, quando vem essa voz, aí é que eu faço. A voz da intimidação quer fazer você ficar como espectador da vida. Mesmo tendo dom, mesmo tendo talento. Espectador da vida dos outros, dando nota para a vida dos outros. Por isso que pessoas que idolatram famosos, não tenham dúvida, que são pessoas vazias, não encontraram sua identidade, nem estão construindo algo na vida. Eu não estou dizendo que não podemos ter pessoas que a gente se alegra, porque são relevantes na sociedade e no mundo. Eu mesmo já encontrei pastores que eu escuto e encontrei em hotel e eu fui lá, eu e a Tati fomos lá e cumprimentar. Não tirei foto, mas depois esqueci de tirar uma foto. Normal, estou sempre esquecendo de tirar foto.
Não tem problema, isso não é idolatria, porque a idolatria está no coração. Então, não deixe o inimigo matar aquilo que Deus vivificou no teu coração. E onde nós estabelecemos e onde nós colocamos em prática aquilo que Deus colocou no nosso coração e o dom e o talento, onde nós estamos. Não está fora, está onde você está. Não está fora. O inimigo tenta te intimidar, achando que a vida vai ser top quando você conquistar, quando o problema que você está passando hoje for resolvido. Queridos, quando você resolver os problemas de hoje, amanhã vai ter outros. Amém? Não, pastor, isso é pensar negativo, queridos. Enquanto nós pisarmos nessa terra, sempre terá algo a ser resolvido. Uns dias mais, outros dias menos, mas sempre vai ter algo a ser resolvido. Então não fique intimidado, seja cheio do Espírito Santo. Quantos de nós aqui já passamos uma noite preocupado com alguma coisa? Eu já passei. Várias noites. E eu comecei a entrar em crise, porque por que eu passo uma noite preocupado com alguma coisa e não passo uma noite orando? Por que eu fico horas preocupado com alguma coisa e não passo horas lendo a Bíblia? Por causa da intimidação. Porque a intimidação diz, o que adianta você orar? O que adianta você ler a Bíblia? Você não sabe nada. O que adianta? Essa voz vem para tentar te aniquilar. É uma voz terrível que diz, você não consegue, você não é capaz, fique quieto, não fale. Pare de ouvir isso. Não se exponha. Pessoas que têm chamado, pessoas que têm dom e talento dado por Deus, mas vivem paralisados, quietos. Líderes, e não digo só líderes da igreja, eu estou falando líderes de uma família, líderes da empresa, líderes de certa forma, todos de alguma maneira lideram. Todos lideram. Tem gente que diz, não, mas eu não sou líder. Esse negócio de temperamento, né? Eles falam, não, mas o colérico é líder nato. Todos são líderes. Todos lideram. Um pode ter mais evidente, mas todos lideram. Você lidera. Primeiro, quem nós lideramos? Nós mesmos. Porque se eu não lidero a mim mesmo, eu não posso liderar ninguém. Então não deixe a voz da intimidação dizer que você não é nada, você não é filho. Olha essa voz terrível. O filho pródigo, Lucas 15, quando ele cai em si, ele ainda está com uma mentira e com uma palavra de intimidação no coração. Ele pensa que não é digno de ser chamado filho do Pai. Eu não sou digno de ser teu filho. Percebe? Tocou diretamente na identidade. A voz da intimidação tentou dizer, a voz do inimigo tentou dizer para Jesus, se és filho, colocando em dúvida a filiação dele, se, advérbio de dúvida, tentando intimidar Jesus justamente na identidade, porque se consegue entrar na intimidade, acabou o restante. A intimidação, então, tenta destruir primeiro, não tenta te destruir primeiro, mas tenta te calar primeiro. Um casamento, quando perde diálogo, espírito de intimidação, espírito de mudez, ninguém fala mais nada, está um pensando uma coisa num canto, o outro está pensando em outra, espírito de confusão entra, e outros espíritos terríveis entram, e está feito o caos. Pode ser questões biológicas, pode ser caminho neural, pode ser um monte de coisa, mas quando não tem a decisão de se alimentar da palavra, ouvir a palavra, declarar a palavra de Deus, pode saber que entra espíritos malignos. É por isso que na escola a gente fala sobre esses 3 pontos. O que é mental, biológico, cérebro, o que é espiritual e o que é emocional. Eu preciso identificar.
Porque se eu não identificar, eu posso estar achando que é demônio, mas na verdade pode ser um caminho neural vindo lá da infância, onde eu já penso sempre daquele jeito. Pensamento automático. Então, por exemplo, quando acontece algo errado, eu já sei que o meu primeiro pensamento eu tenho que descartar. Porque é o meu pensamento automático. Na maioria, 100% das pessoas, a não ser que já esteja renovado. Então, tem momentos que a minha mente não está renovada, no sentido de, recebi uma mensagem ruim, meu primeiro pensamento é negativo. E eu tenho que descartar esse pensamento e ir para o segundo, terceiro, agora sim eu estou encontrando a solução. Amém? Não é demônio, é mental, é conexão. Aí tem quem vai dizer, não pastor, isso não existe, ou é demônio ou é Deus. Não. Existem questões que são biológicas mesmo. Mas nós estamos tratando aqui de um espírito maligno, que é o espírito da intimidação. Quando você romper, quando você sair da cultura familiar, não estou dizendo abandonar a família, estou dizendo sair da cultura familiar. Só existe um jeito de ajudar a família, sabe qual é? Família de origem, eu estou falando. Sair da cultura. Não tem outra maneira. Só tem um jeito de ajudar pessoas que não estão no reino, saindo da cultura que elas estão. E quando alguém da família que não se converteu, toda a família ali, é carnaval, é festa, é uma alegria só, né? Mas quando um ali é salvo por Deus e começa a tirar tempo de qualidade com Deus, ao invés de ficar escutando músicas terríveis, o que as pessoas da própria família começam a falar daquela pessoa? Começam a falar mal. Não é porque querem, mas é porque é o espírito da intimidação. Para com isso, tu está indo naquela igreja, é as mesmas histórias que a gente conhece. Quer ver quando começa a dizimar? Meu Deus. O espírito é tão forte, que você está indo naquela igreja, está indo, meu Deus, não acredito. Agora, não, tu não me fala isso. Tu está dando dinheiro para o pastor lá. Tu está fazendo isso. Eu comprei até um cavalo, que eu não vou mandar de carro, que eu não... Entendeu? Olha o carro do pastor. Não, vamos dizer, olha o cavalo do pastor. Tem cavalo que é mais caro que carro, né? Porque é um negócio assim, primeira coisa que quero olhar é o quê, queridos? O carro do pastor. Aproveita e abençoa. Espírito de intimidação. Agora, se chega de a pé, diz, o que tu quer naquela igreja, pastor? Nem carro tem, chega de a pé, o que vai te ensinar? O espírito de intimidação, nada está bom. Sempre vai encontrar alguma coisa. Se tem carrão, é ladrão. Se não tem carro, é um pobretão, não sabe nada. Então, se você der ouvido para o espírito de intimidação, você está lascado, você não vai viver, nem respirar. Porque sempre vai ter algo errado. Por isso que nós temos que viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus aprova, aquilo que era para te derrubar vai ser testemunho. Os inimigos que falam mal de você, vai ficar até feio, porque vamos parar de falar mal, que está feio para nós. E você começa a pensar o seguinte, é bom que fale mal, porque se falar bem tem alguma coisa errada. Existem pessoas e espíritos que se falarem bem de você, tem alguma coisa errada com você. Porque Satanás não fala bem de Jesus. Pegaram ou não? Então fale bem das pessoas que realmente estão deixando um legado. Cuidado às mesas que você senta, porque o espírito de intimidação, ele vem muito sutil, muito sutil, muito sutil. Então, 3 ações intimidadoras, querem saber? Irmãos, estou dizendo, esse tema aqui, ele vem para arrebentar. Vem para arrebentar, é para libertar mesmo.
Por isso que eu estou dizendo, isso vai virar série. Porque é terrível esse espírito, que ele, ao mesmo tempo que ele está escondido, ao mesmo tempo que deixa a pessoa em pânico, com medo de tudo e todos, medo de pessoas, medo de situação, medo de crescer, medo de prosperar, medo de ter dinheiro, medo de melhorar na vida, medo de ser bonito, medo de ser feio, medo de ser magro, medo de ser gordo, medo de tudo gera medo na pessoa. Medo de ser muito sério, medo de ser simpático demais. Será que eu não sorri demais? Será que eu não estou muito sério? Medo, será que eu estou com a mão no bolso? Será que eu fico com a mão fora? O que eu faço? É terrível, irmãos. É uma perseguição maligna no mundo espiritual e precisa ser cancelado pela palavra de Deus. Eu não sei você, mas hoje à noite eu vou dormir tarde. Que eu estou bem louco em Jesus. Fala para o irmão, não precisa falar. Não precisa falar. Fala aí, diz, eu estou bem louco em Jesus. Hoje vai ter vigília. Aí o espírito da intimidação diz, aí tem que trabalhar amanhã. Passava a noite inteira de domingo arrastando o pé, ia direto para o trabalho. Está na igreja, precisa trabalhar. Se fosse no gigante do vale... Deixa para lá. Qual que é o outro que tem aí, conhecido aí? Ah, que não quer falar não, né? Não vamos falar que está sendo gravado depois dos direitos autorais. É sério, irmãos. Se a gente dedicar, no mínimo, mesma energia em Deus, na leitura, oração, servir igreja, como a gente... Meu Deus. Eu sei como é que funciona, porque eu já fiz parte desse mundo. Puxa uma costela, uma escola, puxa 2, 3 ligações para ver se não entra 20, 30 na tua casa para bagunçar tudo. Ficar a noite inteira. Por isso que vai ter a célula Atos. Que é a mesma casa que estava entrando gente para causar um monte de porcaria, vai entrar gente agora para glorificar Deus. Então não tem para o inimigo, ele está sendo destruído em nome de Jesus e pelo sangue de Cristo. 3 ações intimidadoras. A intimidação tenta calar a nossa voz. Calar. Não fala. Você não tem direito de falar. Por isso, nunca diga cale a boca para os seus filhos. Se um dia você falou, você pede perdão para eles e retira do mundo espiritual. O inimigo pega isso e cale a boca. E quando ele for adolescente, adulto, a primeira voz que ele vai lembrar é a sua dizendo, cale a boca. O inimigo pega essa voz e põe diretamente na mente da pessoa. Eu recebi 2 tapas do meu pai na cara, com 10, 11, 12 anos. Um porque eu estava na rua andando de bicicleta, ele me chamou, gritou e tal, eu disse, nossa, eu estava vindo, toma. Eu lavei a louça chorando. O segundo tapa na cara foi quando nós estávamos no parada de ônibus, 9, 10, 11 anos. Não sei o que aconteceu, o que fez, o que eu fiz, criança. Desci do ônibus, toma. Primeira vez que eu entro na igreja para louvar a Deus e fecho os olhos, os irmãos acham que veio o quê? Me intimidar ao ponto de eu abrir os olhos. A sensação de que alguém iria me dar um tapa na cara. É forte isso. E eu tive por algum tempo dificuldade de fechar os olhos e levantar as mãos, porque eu tinha a sensação que alguém ia me atacar. E eu ficava atento, rígido, que nem um tronco de árvore. Porque a todo momento parecia que alguém ia me atacar. Espírito de intimidação. Esse espírito pega exemplos do passado e tenta jogar no teu presente para você ficar estagnado. E isso precisa ser quebrado. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu levantei a mão pela primeira vez, foi uma vitória, irmãos, que eu não conseguia levantar a mão no louvor.
Parecia que todo mundo ia rir de mim, espírito de zombaria junto com o espírito de intimidação. E quando eu fiz isso aqui, era como se eu tivesse... Era não, né? Era Deus quebrando as correntes da mão e eu levantei a mão para louvar Jesus. Pão. Quebrou a corrente, já era. E já levantei a outra. E já comecei a cantar. E já comecei a pregar. Só que não pense que isso foi na mesma noite. Isso foi processo. Processo de 1 ano, de 2 anos, de busca. De no culto colocar a mão na cabeça. Senhor, eu não quero ficar distraído. Eu quero focar na palavra. Remove essa distração. Na escola mais de Deus eu vou passar tarefas para ter foco. Tarefas para não ficar distraído. Tarefas para ler a Bíblia e ter a revelação. É sério, irmãos. O que Deus está fazendo não é para a gente achar que é. Deus não levantou essa igreja e não nos salvou para a gente ser mais um. Ou para fazer de qualquer jeito. Porque se fosse para fazer de qualquer jeito, a gente não precisava gastar tanta energia assim, orar. A gente vai começar a ficar bem doido em Jesus mesmo. E quem quer, vamos junto. Porque é bom ser loucão com Jesus. Amém? Eu vejo que alguns estão meio assustados. Calma, fica em paz. Tem que ser loucão mesmo para seguir Jesus. Como é que não vai ser louco? Moisés estende o cajado, abriu o mar vermelho. Gente, tem que ser meio pinel da cabeça. Ah, não, pastor, mas eu não... Ei, fé é loucura. Mas é uma loucura em ordem, é uma loucura sadia, é uma loucura bênção, guiado por Deus, pelo Espírito Santo. É as pessoas te olharem assim, ninguém está entendendo nada, mas você sabe que está com Deus. E aí aqueles que achavam que não ia dar em nada, estava certo mesmo, né? É teus próprios filhos, tua família olhar assim, tá louco. Mas quando começar a ver os resultados, papai é glorificado. A intimidação então tenta calar sua voz. Ela diz assim, não fala, não prega, não se posicione, não fale de Jesus. Irmãos, pregar não é estar só no microfone, no púlpito aqui não, queridos. Pregar é lá na empresa, quando alguém está precisando. Pregar é um amigo quando você encontra no trabalho. A coisa que eu mais amo é ver pessoas que eu ministrando para outros. Os líderes eu falo, olha, eu e a pastora Thay, nós queremos mais ainda ser formadores de líderes. Mas o que a gente mais ama é ver os líderes formando outros líderes. É ver os cristãos ganhando outros cristãos. Você quer honrar um líder? Ganha alguém para Jesus. Você quer ver o pastor feliz? Ganhe uma pessoa para Jesus, traz ele no culto. Meu Deus. Você quer ver Deus feliz? Fale de Jesus. Mas não fique calado. Lógico, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Então vamos lá, Golias afrontando o povo, o exército de Israel, por 40 dias, 2 vezes ao dia, 80 vezes. Em 1 Samuel 17, leia em casa. Antes de matar alguém, ele tentou paralisar todos pelo medo. Antes de querer matar, ele paralisou pela mensagem, pelas palavras. Essa é a tática. É por mensagem, é por palavras. Aqui a batalha está na mente. É você ir dormir preocupado, é você acordar preocupado, é você com medo, é você achar que não vai dar certo, é achar que Deus não vai te usar, é achar que você nasceu para sofrer, é achar que aqueles problemas não têm solução e você está no fim. Vozes de intimidação das trevas. Mas quando nós começamos a orar, quando dobramos o joelho, na madrugada, onde o silêncio está estabelecido e todos estão dormindo, mas você está clamando, invocando a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, e Jesus começa a te fortalecer, começa a ampliar a tua visão estava fechada, ela começa a ficar aberta, a tua mente estava obscurecida, e depois começa a ficar então, tudo muito mais claro.
aquele coração que estava pulsando e batendo forte no peito, a crise de ansiedade querendo vir, vem a paz, vem a sensação da presença de Deus, vem a reorganização mental, vem a paz de espírito e vem o fortalecimento de Deus, espírito, alma e corpo. E aquela pessoa que estava acuada num canto, começa a levantar as mãos e expulsar os demônios que estavam ali atormentando na casa, na família. E aquele homem que nunca foi orar pelos filhos, ele vai lá e abre a porta, estende as mãos e ora pelos filhos e declara Jesus Cristo naquela casa. Porque os espíritos de intimidação bateram em retirada. O primeiro que ele tenta pegar é o homem, porque o homem é o sacerdote, o profeta, é o teto espiritual. Pegou o homem, pegou a família. Se você não está posicionado em Deus, homem, os teus filhos estão vulneráveis, tua família está vulnerável. Você é o primeiro a levantar as mãos, declarar Cristo na tua casa, na tua vida e na tua casa. Então Golias primeiro estava mandando mensagens, e o povo lá escutou as mensagens de intimidação, estavam com medo. Tentou paralisar e conseguiu. A intimidação então quer silenciar o que Deus te chamou para declarar, para ser e fazer. É isso que ele quer fazer. Qual é o teu campo de ação? O inimigo vai tentar te neutralizar exatamente no teu campo de ação. Mas Jesus, o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus te vivifica para que você coloque em prática aquilo que tem que colocar em prática, guiado pelo Espírito Santo no teu campo de ação. É por isso que toda pessoa que quer ser o outro, quer fazer o que o outro faz e não o que ela tem que fazer, ela já recebeu o espírito de intimidação, está perdida na vida, mas ela quer ser quem? O Neymar, o Cristiano Ronaldo. Aquela mulher quer ser a mulher daquele milionário da TV ou do Instagram. Por que quer ser o outro? Porque já recebeu o espírito de intimidação e não quer viver a própria vida, quer viver a vida do outro. Mas esse espírito está sendo hoje desmascarado. E cada um de nós vai viver a própria vida. É certo que pode ter gente aqui que tem uma família abençoada, uma casa abençoada, um trabalho, tem tudo, mas por causa do espírito da intimidação está infeliz, acha que nada dá certo na vida e que daqui para frente é só coisa ruim. Por quê? Porque está olhando a vida dos outros e não está olhando para a própria vida e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu já nem merecia ter vivido aquilo que vivi até aqui. Mas eu sei que daqui para frente tem mais, porque o Senhor é demais. Fala aí, o Senhor é demais. Pode aplaudir, é para Jesus. Nós vamos fazer uma camiseta, o Senhor é demais. Amém? Ou Jesus é demais. Porque os senhores vão achar que é o Senhor, passando na rua, obrigado. Não, Jesus é demais. Se for para ganhar para Jesus também pode ser, né? O Senhor, vem cá, eu quero te conhecer, se o Senhor é demais então. Mas esse que eu estou falando aqui, esse é. Que nem diz o outro, né? Deus é bom. Deixa para lá. Vamos ganhar tempo aqui que eu já vi a hora. Eu esqueci, Deus é bom. Nós somos mais ou menos e o diabo não presta. A intimidação então quer silenciar. Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. A Bíblia está dizendo isso. E você refutará toda língua que acusar você. Vamos lá. Segundo ponto. Primeiro, a intimidação quer calar a sua voz. Segundo ponto, a intimidação ataca a sua identidade. Ela quer dizer, você é muito jovem, no caso de Timóteo. Você é muito jovem.
É bem assim. Quando você está na idade, vai dizer que você é jovem. Quando passar da idade, vai dizer que está velho. Sério, é que nem largar currículo em alguns lugares. Se não tem experiência, é muito, né? Não tem experiência. Aí vai alguém com experiência e vai dizer, não, tem muita experiência, vai vir cheio de vício. Me diz o que vocês querem. Vocês querem alguém com experiência ou sem experiência? Não tem outra opção. Não existe lugar assim, a pessoa não... Então, cuidado, qual é a sua identidade? Identidade é quem você é, não é o que você faz. Se alguém te perguntar quem é você, alguns vão falar assim, eu sou isso, e fala tudo o que ela faz. Não, é quem nós somos, não o que fazemos. O primeiro acesso, eu sei que é uma frase bonitinha, mas isso é acesso, é fé, não é uma frase pronta e porque alguém falou. Eu sou filho de Deus. Eu sei que a maioria já acessou a frase, a questão agora é acessar a filiação, de fato e verdade. Por questão da minha história, eu tenho que tomar cuidado que por pequenas coisas o espírito da rejeição tenta me pegar. E quando tenta me pegar, eu já acesso a minha filiação. Ou seja, Deus perfeito não me rejeitou. Quem que é essa pessoa para tentar me rejeitar? O que é essa situação para eu me achar rejeitado? Não, se Deus me aceitou, acabou. Não tem mais isso. Não se sinta rejeitado, porque se Deus é perfeito, te aceitou, acessa a filiação de uma vez por todas. Ele vai tentar fazer você esquecer quem você é em Deus e vai tentar lembrar quem você é sem Ele. Quando uma pessoa é salva, acessa em Deus, ela está cheia de promessas, visões, Deus dá visões e tal. É dizer, realmente, nossa, é uma nova vida em Cristo e tal. Pode saber, no outro dia, alguém vai bater na sua porta, do coração, da mente, vai tentar lembrar quem você era sem Cristo. E o segredo agora é você dizer para essa voz, não quem você era, mas quem você é em Cristo Jesus. É sobre isso. O problema é que a gente fica ouvindo essa voz e aí a gente perde a identidade. Davi, ele não ouviu a mensagem de Golias. Ele era jovem. Sim, mas ele não ouviu a voz. Você é muito jovem, você é um mancebo, você não pode. Não, ele sabia que ele podia destruir aquele incircunciso, porque ele não tinha aliança com Deus e Davi tinha. Ele não era só um pastor de ovelhas, ele era ungido. Ele era ungido, e quem é ungido é consagrado e separado. Quem é de Deus, o maligno não toca. Ontem à noite, a gente deitado, tinha 2 gatos na janela de casa. Meu Deus. Pensei, vou discernir se isso aí é espiritual, o que é, mas independente eu vou ter que ir lá. E as crianças já estavam, a Isa estava deitada já com o Vitor. E aí eu fui, agora eu sou o super-herói, deixa pra mim. E se for Satanás lá? E aí? É fácil expulsar os gatos. Mas se for coisa ruim? Entende? É assim, irmãos. Tem homens que vão 3 horas da manhã, se tiver que pegar um leão, ele vai lá e mata o leão. E sai e mostra para a família, aqui, ó. Mas está perdendo numa batalha invisível. Porque matou um leão na rua. Mas quem é que está dentro? É forte. Então o homem, como dobra o joelho, ele está matando vários leões. Que nem Davi. Ele matou Golias, mas quando Saul chamou ele e colocou em dúvida com o espírito de intimidação, Davi disse, ei, eu sou pastor de ovelha. E quando vinha um leão tentar pegar as ovelhas, eu matava. E veio um urso, matei também. E eu vou fazer exatamente com esse cara o que eu fiz com o leão e com o urso.
E aí o Saul, com espírito de intimidação, está bom, convenceu o Saul, ele pega a armadura dele e tenta colocar em Davi, ou seja, vai com a minha armadura, porque eu posso dizer que foi por causa da minha armadura que você venceu. Davi coloca, não consegue nem caminhar, porque ele não era ele, tira e diz, eu não consigo, eu vou sem nada, por quê? Porque é Deus, ele não diz isso, mas a gente interpreta porque é Deus quem vai dar a vitória. Pega funda, cajado de pastor, 5 pedrinhas lisas, põe no bolso e com uma pedra detona o cara. Acelerando. Primeiro ponto, a intimidação então tenta calar você. Segundo ponto, tenta acessar a tua identidade. Terceiro ponto, a intimidação exagera o problema na sua cabeça e na minha cabeça. O problema exagera na nossa cabeça. Existem estudos que 80% do que nós pensamos negativo não vai acontecer. Então, se eu posso usar minha cachola para ficar pensando e aumentando o problema, por que eu não uso a minha cachola para aumentar as bênçãos, declarar as bênçãos, falar das bênçãos de Deus, chamar a pessoa e dizer, vamos falar de bênção? Mas o povo gosta de se reunir para falar de fofoca e maldição. Meu Deus! Você não vai ver uma pessoa triunfando em Deus, sentado numa mesa falando de alguém, ou ouvindo qualquer conversa com energia para baixo, com energia negativa, nunca ela vai dizer, com licença, porque eu tenho algumas coisas para resolver. É assim. A pessoa já toma um posicionamento na hora. O espírito de intimidação tenta tirar você do propósito de Deus com algumas frases iniciais. Está sabendo? Não te contaram? Você é o próximo. Assinado, miau. Olhe para os frutos das pessoas. Quem nunca te ajudou em nada e quer vir trazer alguma mensagem, cuidado. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não fala de ninguém. Deus não fala de ninguém. Deus, quando quer falar, fala diretamente. Então, quem tem discernimento, pare e comece a discernir. É um movimento estranho. Esse movimento não está sendo o movimento dos céus. E se não é dos céus, é algum outro movimento. Então, preste atenção. O problema de perder a identidade é que quando nós não sabemos quem somos, qualquer voz nos define. Você já parou para pensar? Quando você não sabe quem você é, naquela situação, qualquer voz te define. Qualquer desviado, qualquer crítica, já define. A pessoa mesmo se define pelo que o outro diz, não por quem ela é. E isso é terrível. A pessoa fica mais preocupada com a reputação, com quem ela é. E Deus é especialista em destruir reputação. Porque se Jesus estivesse preocupado com a reputação dele, ele não andaria com a gente. Ele não sentaria com pecadores. Não se preocupe com a reputação, se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em andar em santidade, em amor, em temor, em sabedoria. E quem honra é Deus. Quem levanta é Deus. Quem promove é Deus. Quem traz a provisão é Deus. Quem salva é Deus. Quem liberta é Deus. Quem morreu na cruz foi Deus. É uma nova estação. Pastor, mas eu realmente me senti intimidado. Eu parei de fazer algumas coisas que estava fazendo. Eu parei de acessar algumas coisas que eu estava acessando, porque o inimigo colocou na minha mente o pecado de alguém, o problema de alguém, porque naquela igreja aconteceu isso, e eu parei de ser quem eu era. Retoma, o quanto antes.
Porque o inimigo conseguiu usar o pecado de alguém para te intimidar. Mas o teu pecado não intimidou Jesus para morrer na cruz e te salvar. É estranho isso, porque o pecado de alguém me fez parar de ser quem eu devo ser em Deus, mas o meu pecado não intimidou Jesus de morrer na cruz por mim. O espírito de intimidação deixa as pessoas confusas. Ela não busca mais por Deus, ela não vai mais na igreja por Deus, agora ela vai por causa da rede social. Irmãos, eu amo os irmãos, eu amo pastorear, mas eu não posso dizer que eu amo os irmãos a mais que o Senhor Jesus. Eu amo chegar aqui na igreja, dar um abraço, receber um abraço, as crianças vêm e me abraçam, pastor, Deus abençoe, pastor, vem cá, toca aqui. Eu amo isso, mas eu não posso dizer que eu amo isso mais do que a Jesus. Eu amo o churrasquinho na igreja, eu amo, mas eu não posso dizer que eu amo mais que Jesus. Não posso. Eu não posso dizer que eu amo mais a comunhão na igreja do que um ambiente como esse, de palavra, de culto e presença de Deus. Senão perde totalmente o propósito. Então nós temos que colocar tudo no seu devido lugar. Então não exagere os problemas, apenas diga para o problema o Deus que você serve. A intimidação aumenta o barulho em sua volta. Pare de escutar os barulhos, sossega, cala as vozes barulhentas para ouvir somente a voz do Espírito Santo. Por que alguns não conseguem ouvir a voz de Deus? Porque estão ouvindo os barulhos, e o diabo faz barulho, 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 ele quer perturbar a cabeça. Então quando você para, respira, fala um versículo, lê a Bíblia, por mais que no início é difícil, no início a carne está prevalecendo, no início da oração, por exemplo, a carne está gritando, a carne não quer, a carne quer fazer, quer estar com pessoas, a carne quer vício, a carne quer pensar em problema, a carne quer comer demais, a carne quer, enfim, tudo que é prejudicial. A carne quer ficar direto no telefone, no feed, é isso, larga. Por mais que no início da oração é difícil, você vai ver que logo depois vai vir uma paz que excede entendimento. No início é difícil para mim, é difícil para você, mas depois vem uma paz, querido, que a gente pega e até no culto, é difícil às vezes chegar no culto. Eu estava ali em batalha antes, porque é uma palavra que o inimigo não quer que seja pregada, mas ele não tem vez, ele não tem acesso. Não tem acesso. Amém? O inimigo tenta fazer os problemas pequenos gigantes na tua mente. Por quê? Porque se você acreditar na sua mente, pronto, você não vai conseguir ver a solução. O problema então não era o tamanho de Golias, o problema era a percepção distorcida que o povo tinha dele. Eles colocaram Golias lá em cima e Deus lá embaixo. E chega Davi, coloca Davi no lugar dele, porque ele está colocando Deus acima de tudo. Quem é esse circunciso que está afrontando Deus de Israel? Então mostre para o seu problema que você tem um grande Deus. E para de mostrar os grandes problemas e fazer um Deus pequeno, é o contrário. Parece uma coisa de louco, parece que isso não vai resolver nada, né? Mas resolve, porque a solução começa aqui dentro, para depois se manifestar fora. Não estou falando de pensamento positivo, não. Eu estou falando de fé. De fé. Sabe o que é fé? É um pai mandar mensagem e dizer, pastor, não tem mais nenhum dia. Minha filha vai morrer. Acabou. E Deus colocar no coração, faz uma live de oração e cura. Mas ele acaba de receber um diagnóstico do médico que não tem mais o que fazer. Em quem eu poderia escutar?
Aí você vai pensar, mas é o pastor. Não, não, querido. Cristão ouve a voz de Deus. A unção é uma coisa. Mas quando Deus falar contigo, não coloca nenhum empecilho, Ele quer falar contigo. Quando Deus falar para você, ora, é você que vai orar. Porque Ele está falando para você ir lá orar. A intimidação sempre tenta colocar outras pessoas melhor do que você na sua cabeça. E Deus nunca coloca alguém melhor do que o outro. Ele tem pessoas, Ele tem filho. Eu nunca vi um pai dizer que você é melhor do que o outro. Só você é um pai meio tapado a cabeça. Mas um pai mesmo nunca vai dizer que você é melhor do que ele. Não, isso aqui tem características, tem dom, talento que eu dei. Então tu vai fazer isso. Filho, tu vai fazer isso aqui. E nenhum é melhor do que o outro. Amém? Então quando Deus falar contigo, é contigo. Deus está te chamando. Terceiro ponto, princípios. A intimidação exagera o problema. Esse é o terceiro. Então, queridos, eu vou ter assunto e nós vamos continuar no domingo. Porque agora eu quero falar 3 princípios práticos para vencer a intimidação. Porque primeiro a gente identifica e depois a gente vai para a ação. Para a ação. Para não ficar vago, eu vou falar o primeiro. Reforce sua identidade em Deus. Para de acreditar no que falaram de você. E crer no que Deus está falando. E para saber o que Deus está falando, precisa ler Bíblia. Precisa orar. Precisa deixar o celular de lado. E vai doer na carne, porque a carne vai querer. A carne vai querer o que você estava alimentando há anos. Mas o processo de libertação é a desintoxicação da carne. É como um adicto. Exatamente. Você quer ver se você não é viciado em alguma coisa? Assume hoje diante de Deus, não precisa levantar a mão, assume hoje diante de Deus, a partir de hoje eu vou orar tanto tempo, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer isso em Deus. Coloca para você ver se você não é viciado em nada. Quer se libertar? Coloca um alvo. Quando eu me converti, queridos, eu coloquei, 1 ano eu vou buscar Deus, vou em todos os cultos, eu vou ler a Bíblia, comprei uma Bíblia, paguei R$130, Bíblia cheia de estudo, achei um absurdo, porque na cabeça do avarento eu achava o quê? Eu pago até 30, mas gastava muito mais fora. Entendeu? Espírito de mamão faz isso. Mas se 1 ano não mudar minha vida, eu não quero mais nada com Deus. Porque todo rebelde, ele pensa, né? Não, eu vou botar Deus na parede. Eu sou o cara. Irmãos, em 1 mês acabou, não tem, é isso que eu quero. Acabou. Em lutas, em batalhas, mas é isso que eu quero. O posicionamento é fundamental. Então, reforce sua identidade em Deus. Segundo, domingo nós vamos falar sobre isso, tá? Enfrente o medo com posicionamento. Você acha que não me dá medo para pregar? Você acha que não me dá medo para... Não, mas eu não dou espaço para o medo, eu vou mesmo assim. Porque se Deus falou, está falado. O inimigo não sabe que você está com medo. O inimigo não consegue ler tua mente. Ele não consegue saber teus sentimentos. Ele não sabe. Vai em obediência a Deus. Vai e faça em obediência a Deus. E terceiro ponto, troque a voz da intimidação pela voz de Deus. A voz de Deus, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, não ceda aos pensamentos, substitua eles pela palavra de Deus. Escreve a Bíblia, está ansioso de noite, não consegue dormir, levanta, pega um caderno, pega um versículo, escreve o versículo, lendo, meditando, faz isso várias vezes. Coloca, estimula a tua mente a ler a palavra, renovar a mente, não renovar a mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Convido os irmãos a ficar de pé.